Olá, seja bem-vindo ao De Corpo e Alma. O nosso assunto de hoje é o transtorno do espectro autista, tanto no ambiente escolar e também familiar, um assunto que precisa ser discutido. E hoje, para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe a professora e pesquisadora Fabiana Silva Bota Demiso. Fabiana, professora, esse assunto precisa ser discutido em todos os ambientes, né? Com certeza, Marcela. Bom dia. Pessoal, justamente, um assunto da pessoa com transtorno do espectro autista é um assunto bem relevante, um assunto bem presente na nossa sociedade e também é de grande importância discutir realmente, para também que as leis, elas sejam também efetivadas, realmente de fato, para que também todos tenham acesso à gratuidade, todos tenham acesso à questão dos seus direitos, deveres, a questão dos pais também, de estarem sendo orientados às escolas. Então, assim, são legislações que são muito pertinentes, principalmente na nossa sociedade que nós estamos vivenciando hoje, porque até então, há muitos anos atrás, nós tínhamos ali uma questão de preconceito, então esse preconceito ele está sendo cada vez mais quebrado. Então, essas legislações que visam no contexto aqui educacional, também acaba ali enfatizando a importância dessa contextualização e importância desse assunto ser discutido, né, Marcela? E quando a gente fala de momento atual, há 20 anos atrás, a gente não ouvia se falar do transtorno do espectro autista. Ele já existia, mas era visto de um jeito diferente, aquela criança mais quietinha na escola, né? Sim, com certeza, E nessa questão, nós podemos até enfatizar a questão da exclusão, da discriminação, Então, até então, aquela criança, ela era ali totalmente excluída, ela não tinha, na verdade, algum atendimento diferenciado, Hoje nós temos diversas leis, Nós temos a lei da Berenice Piana, nós temos a lei do Estatuto do Transtorno do Espectro Autista, que enfatiza essa questão dessa prioridade, dessa importância com essas pessoas que possuem esse transtorno em relação, dentro do âmbito da educação, por exemplo. Nós temos um atendimento diferenciado, Esse atendimento, ele enfatiza a questão de um plano de ensino individualizado. Então, a criança... Então, gente, é tão importante, essa questão dessas legislações, que por detrás nós temos o principal, que é o início do diagnóstico, Marcela? Então, a questão da importância do diagnóstico precoce, em relação aos professores da escola, pessoal, ela não dá um diagnóstico, mas ela já começa a ter um atendimento preferencial ali, que ela pode estar chamando os pais, a equipe pedagógica, e falando da questão da dificuldade desse aluno, do comportamento desse aluno, da reação, porque muitas vezes os pais começam a perceber, mas eles ficam meio que deixando, se a professora entrar em contato, se a escola entrar em contato, aí eu posso ir atrás, buscar. Então, assim, isso também, além de ser algo compartilhado entre a escola e os pais, a escola ela pode dar o primeiro passo também, junto com os pais e tentar ali, no início, fazer um processo de avaliação. Nós temos diversos tipos de avaliação para que, até então, um diagnóstico preciso e precoce, nesse momento, auxilia bastante em questão desses direitos também na escola. Você falou sobre uma parte muito importante que é o diagnóstico. Isso. Dentro de casa, acho que esse primeiro contato da família, com essa criança, esse diagnóstico precoce, ele pode mudar muito esse acompanhamento até a chegada na escola, por exemplo, de uma criança? Com certeza, Marcela. Então, até nós comentamos, assim, diante ali das nossas lives, nas nossas aulas, a importância dessa participação dos pais com a escola. Porque quando tem um trabalho conjunto, quando tem um trabalho articulado, a escola já passa ali, olha, a questão da dificuldade, do comportamento, da aprendizagem. Então, os pais já começam a observar, como que é o comportamento dessa criança também dentro de casa. Ele se exclui, muitas vezes ele tem a sua rotina e é algo assim, que quando é articulado juntamente os pais com a escola, já ocorre ali a questão do atendimento, quando tem o diagnóstico precoce, o diagnóstico, a criança ela já se torna laudada, então ela tem direitos
por exemplo, assim, né, em questão de avaliação, né, a criança, né, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem uma quantidade de horas a mais para estar realizando uma avaliação, né? Então, ela tem esse PEI que a gente fala, né, que é a sigla do Plano de Ensino Individualizado. Então, a professora ela tem que adaptar uma metodologia para que essa criança, né, ela consiga ali, né, desenvolver o ensino, a aprendizagem. Por quê? Porque essas crianças, né, essas pessoas que têm esse tipo de transtorno, eles têm o seu próprio tempo, né, de desenvolvimento. Então, assim, quando a criança é laudada, né, toda a equipe pedagógica ela já é preparada, né, para que esse aluno ele seja atendido dessa forma diferenciada. Então, pessoal, é muito importante, né? Se você já perceber, né, algumas questões ali de comportamento, dificuldade de ensino-aprendizagem, né, chega na escola, comenta com a professora, você também está percebendo, né? E a professora também tem esse trabalho articulado, né, para estar entrando em contato com os pais. Então, Marcelo, o diagnóstico, principalmente o precoce, né, eu acredito que ele seja o essencial para que também tanto os professores quanto os pais, eles estejam ali, né, articulados em relação ao que a criança ela pode receber, né, e o que a escola também pode estar ofertando. Outra consideração também bem pertinente, né, em relação que nesse caso, né, dessas crianças laudadas, se aquela criança ela necessitar de um professor juntamente para estar acompanhando, as escolas, tanto privadas, né, públicas, elas não podem estar, né, cobrando nada mais, elas têm que fornecer esse tipo de atendimento, por quê? Porque é um direito da criança. Então, assim, é algo bem específico, né, que vai estar voltado ali para aquele atendimento especializado. Então, o diagnóstico faz toda a diferença. E junto com essa busca pelo diagnóstico, a gente encontra também o lado da não aceitação de algumas famílias, né? E a escola, a gente acompanhando a situação atual, a escola ela tem um papel muito importante de explicar para os pais, né, que às vezes eles não aceitam. Isso existe, a gente tem que falar que isso existe, mas de mostrar esses direitos e que a vida da criança com o laudo é totalmente diferente, né? Totalmente diferente, né? E essa questão também, até que você comentou, né, da não aceitação, é muito comum nas escolas. Justamente também porque, né, os pais acreditam, meu filho vai ser caracterizado, vai ser rotulado como autista. E hoje, gente, né, a gente tem tanto esse reconhecimento que, na verdade, só vai trazer bem para o seu filho. Né? Então, essa questão da não aceitação, os professores, eles também, né, trabalham isso com os pais, tá? Geralmente, ali, a equipe pedagógica né, orienta o que pode ser feito, o que pode ser realizado, e o seu filho, na verdade, ele vai ser integrado, né, dentro do ambiente escolar. Então, ele na verdade, pode frequentar o ensino regular. Nós também temos uma nova legislação que, dependendo ali a questão do nível de autismo, pode ser frequentado em outra instituição, dependendo, né, uma instituição diferenciada, mas que ele também tem o direito de frequentar a classe regular. Então, o seu filho, na verdade, ele não vai ser rotulado, mas ele vai ser integrado, né? Até nós utilizamos muito dentro da área da educação especial essa questão da integralização, né? Então, é integrar o seu filho aqui para o ensino regular, mas com o quê? Com o apoio, com o auxílio, né, que vai facilitar ali dentro do ensino e da aprendizagem. Então, essa questão de não aceitação, né, as escolas elas buscam muito, né, em retirar esse conceito, né, esse ditado, justamente, né, porque essa não aceitação, ela só vai acabar o quê, gente? Beneficiando a criança tanto na vida dela diária, né, na vida de rotina, né, na vida pessoal, e ela acaba também, né, se integrando ali dentro daquela sala de aula, porque os pais eles se preocupam muito com essa questão da exclusão. Né? Meu filho vai ser separado das turmas, vai ter uma atividade de um trabalho em equipe, o meu filho vai ser separado. Não, pelo contrário, né? Ele vai ser integrado ali naquela questão e, além disso, ele vai ter um professor auxiliar, ele vai ter alguém que apoie, a equipe pedagógica também, né? Eles fazem essa orientação. E algo muito importante também, Marcela, que nós costumamos falar nessa questão de não aceitação, é que os professores, né, que ministram, que percebem ali os primeiros indícios que aquela criança tem dificuldade, então nós
adquirimos a questão de um professor que seja especializado na área, né? Então, nós temos professores ali especializados, né, na educação especial inclusiva, que vai saber realmente o que está fazendo e como, né, lidar com esse aluno. Então, no entanto, nós temos ali também, né, ofertado diversos cursos em relação à formação continuada, a capacitação desses professores, né, em saber lidar com as questões metodológicas, né, como que um aluno com transtorno espectro autista, como que deve ser realizada a avaliação dele. Então, assim, não é qualquer professor, né, que nós colocamos ali de frente, né, em relação a esse tipo de transtorno. Então, assim, algo bem importante também é valorizar essa capacitação, essa formação continuada que é ofertada, né, e é exigida dos professores. Então, os professores, eles vão ali acompanhar esses alunos, mas eles têm que terem, no mínimo, uma pós-graduação na área, né, para conhecer. Então, essa questão, né, de integrar o seu filho traz tanto, né, benefício para a escola quanto para ele mesmo. Ótimo, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta mais com De Corpo e Alma. Hoje, o assunto transtorno do espectro autista. Estamos de volta com De Corpo e Alma. Voltamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, Fabiana Demiso, professora e pesquisadora. A gente está falando sobre transtorno do espectro autista. Professora, a gente fala também, a gente nota, né, um número expressivo no aumento de laudos do transtorno do espectro autista, né? Sim, Marcela, né, e pessoal, nós temos um índice, né, que relativamente alto, né, no período, por exemplo, de 2022 a 2023, nós tivemos um aumento, né, de 48% em relação de 429 mil alunos foram, né, laudados, subindo para 636 mil alunos. Então, assim, né, um índice alto, né, relativamente em relação aos outros períodos. E também, por exemplo, né, Marcela, numa escola que eu tenho acesso à sala de recurso, por exemplo, né, que mesmo o aluno, ele tendo o diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista, ele pode frequentar a classe do ensino regular e também, né, devido ao laudo, os pais podem também verificar com a escola em questão do atendimento, tanto na sala de recurso, né, e algumas aulas que remetem à questão da sala de apoio pedagógico, tanto de português, matemática. Então, a sala de recurso que eu tenho acesso, né, a gente também pode visualizar em relação aos dados. No ano passado, nós tínhamos em uma escola de 236 alunos, né, só para a gente ter uma base, nós tínhamos cerca de 21 laudos, né, com crianças com espectro do transtorno autista. E agora, né, no ano de 2025, nós temos 32 laudos e numa escola de 228, né? Então aumentaram 2 alunos, mas também o nível, né, desses diagnósticos, né, identificados, eles tiveram assim um índice alarmante. Então, assim, é algo para a gente valorizar, para a gente repensar, né? E também em questão dessa própria formação continuada desses professores, né, que necessitam também de estar dentro dessa prática, né? O que eu posso estar auxiliando esse aluno a questão avaliativa, na questão metodológica, qual que é a dificuldade desse aluno no desenvolvimento do ensino e aprendizagem, porque assim, Marcela, né, esses alunos que são diagnosticados, nós temos ali transtornos que eles conseguem fazer alguma atividade sozinhos, outras eles necessitam de um apoio, de um atendimento, né? Então os professores também, eles têm que ter consciência, né, que como que eu vou trabalhar com esse aluno? Ele vai precisar de ajuda, né? Algo também muito importante, ele vai ter ajuda em casa para estar realizando alguma atividade que ele consiga fazer sozinho? Não, ele vai precisar de um auxílio, de uma ajuda. Então isso é bem importante também, o professor estar sempre ali orientando junto com a equipe pedagógica, os pais, né, para que realmente, de fato, ali o trabalho ele seja articulado, né, e pertinente, né?
E agora, quem está assistindo a gente, por exemplo, olha, eu gosto muito do assunto, tenho interesse em trabalhar na área, na educação, mas com crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Primeiro passo, como professora, o que você falaria para esse pessoal? Olha, pessoal, perfeito, né? Porque dá para apresentar para vocês os cursos que nós temos, né? Aqui na Unifatesc nós temos cursos que envolvem diversas áreas da educação especial. Nós temos educação especial inclusiva, nós temos psicopedagogia e além disso, além de nós termos diversos cursos voltados para especialização, que é uma pós-graduação, nós temos também, Marcelo, um diferencial aqui, que nós temos muita procura. Ele também foi um curso reconhecido pelo MEC e com nota 4, justamente o curso de psicopedagogia. Olha que legal, então é o curso de 4 anos, é o curso, ele na verdade é um bacharelado de psicopedagogia e ele, na verdade, ele faz toda essa preparação do psicopedagogo, porque ultimamente nós tínhamos somente a pós-graduação, e agora nós temos o curso, pessoal, então na verdade é um curso superior, que ele vai, na verdade, esses 4 anos, ele vai preparar realmente esse psicopedagogo para saber como trabalhar em todas as circunstâncias, todos os transtornos que envolvem também, não somente o espectro autista, mas que ele vai dar ali uma carga teórica e prática, nós temos estágios, nós temos também as questões metodológicas de como que esses alunos trabalham com a tecnologia, juntamente laboratórios específicos aqui na nossa instituição, que oferta toda essa área voltada para a educação especial inclusiva. Então, esse curso é um diferencial que nós temos aqui e a procura está sendo cada vez maior também, porque os professores sentem essa necessidade de preparação, eles sentem a necessidade de busca, de que eles necessitam ali favorecer mais desenvolvimento, juntamente com a tecnologia, para que o ensino e aprendizagem realmente ali de fato seja também consistente, E a pessoa que já está na área da educação, então, que já fez a pedagogia, por exemplo, ela pode ir para uma pós-graduação para entrar nessa área, fazer esse atendimento? Sim, ela pode fazer, desde que ela tenha ali já o curso superior, e o curso superior, na verdade, ele pode ser qualquer tipo de licenciatura, tá, Marcela? Então pode ser pedagogia, letras, história, geografia, e você pode, a partir ali de qualquer curso de licenciatura do ensino superior, você já pode ali entrar numa pós-graduação, Então nós temos pós-graduação aqui de diversos períodos, mas que é um diferencial também, na sua carreira, um diferencial na sua profissão. E até então nós temos daí o curso também de psicopedagogia, que é considerado um curso bacharelado. Então, mesmo você também tendo uma licenciatura, se você quiser se especializar, vale a pena fazer esse curso de 4 anos. Tá? Então, a especialização ali, você tendo qualquer curso de licenciatura, você já pode se matricular ali e se aperfeiçoar. E os pais também podem cobrar desses profissionais esse conhecimento a mais. Com certeza, Marcela. Os pais podem cobrar, podem ali exigir realmente se aquele professor ele é formado em alguma área ali da educação especial inclusiva, porque nós temos diversas áreas dentro da educação especial também, nós temos surdez, nós temos diversos contextos, mas que envolvam a questão da educação especial inclusiva, porque é um direito dos pais, e também que essa criança, esse adolescente, que esse transtorno também receba todo esse aprimoramento necessário, esse apoio articulado aí junto com os professores e a equipe pedagógica. A gente tem que entender também, quando a gente fala muito de escola, do aprendizado, os professores se preparam para receber essas crianças, mas nem tudo é feito dentro da escola. A família faz parte desse acompanhamento e desse desenvolvimento desse aluno, Com certeza, Marcela, igual eu até falei sobre a questão dessa importância do diagnóstico precoce e ao mesmo tempo assim dos pais estarem sempre presentes na questão do acompanhamento, porque nós, por exemplo, fazemos um cronograma, essa criança é importante ela ter terapia ocupacional, ela ter fono, dependendo das condições. Então, assim, é importante também que os pais estejam atentos, não deixar somente também para a responsabilidade da escola, só do professor, mas que os pais também tenham a responsabilidade de estar acompanhando, de estar levando, e também ter esse contato, por exemplo,
hoje nós temos equipe multidisciplinares, né, Marcela, que as escolas elas ofertam, muitas escolas até marcam o horário, né, para que os pais também façam esse acompanhamento. Então, essa importância desse acompanhamento de frente é necessário, é essencial, tanto para a criança quanto para a escola também, né? Então é bem importante também os pais terem essa consciência, né, essa ciência dessa importância desse acompanhamento. Claro, toda essa aliança, né, entre escola, família, faz com que a criança se sinta protegida, cuidada e evolua cada vez mais. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para falar sobre esse diagnóstico, família, acompanhamento, porque a criança com o TEA, o transtorno do espectro autista, ela precisa de atendimento especial e a gente fala sobre esse atendimento também para você pai, você mãe que está acompanhando o seu filho, saber o lugar certo e o profissional certo para procurar essa ajuda e também o seu papel na sociedade. A gente volta já. E a gente segue com o nosso De Corpo e Alma falando sobre transtorno do espectro autista, o TEA. Agora a gente fala sobre abraçar essa pessoa que foi diagnosticada, que foi laudada, essa criança principalmente. Professora, a gente fala sobre empatia. No geral, em todos os ambientes que essa criança estiver, que essa pessoa estiver, é necessário empatia, né? Com certeza, né, pessoal? E essa empatia também, ela tem que vir, né? Desde casa, na escola, em qualquer ambiente, né? Numa fila de supermercado. Então, assim, né? A empatia, ela também é um fato que já tem que ser, né, atrelado a essa questão dessa conquista desses direitos, desses deveres da criança ou do adolescente ou da pessoa, né, que seja adulta, que possui o transtorno do espectro autista, né? A questão de você se pôr num lugar, né, realmente de fato ali, se fosse você gostaria, né? Então, assim, essa questão assim de afetividade mesmo, né? Em questão dentro da escola, por exemplo, né, Marcela, é muito importante também essa questão de relação professor-aluno, né? Que vai buscar também acaba gerando um elo ali. Quando você tem essa questão desse atendimento, aquele aluno que necessita de um apoio, né, automaticamente a gente tem uma proximidade. Aquela proximidade muitas vezes vai gerando um vínculo, né, uma questão de afetividade, principalmente empatia. Né? Então, os professores, dentro do nosso próprio contexto ali de estudo, dentro da pós-graduação dos cursos, nós priorizamos também, né, aquela questão de empatia com aquele aluno. Né? Então, a questão, né, lógico, né, a gente não vai pegar o aluno e levar para casa, não é isso, mas é se pôr no lugar e falar, né, olha, vai ter esse tipo de avaliação, então eu já vou pensar, né, juntamente com a professora de apoio, vou ver qual metodologia ele pode se sentir à vontade. Se ele tiver que realmente sair da sala para realizar a prova e não quiser realizar ali no contexto com todos os alunos, ele pode também estar saindo da prova. Então, assim, o professor também tem essa empatia, né? Então, já sei como que vai funcionar, essa disciplina ele tem mais dificuldade, então fazer esse atendimento, né? Então, essa empatia faz parte também, né? E também, igual a Marcela falou, não é só questão né, do âmbito escolar, mas também do geral, né, Marcela? Né? Desde quando a gente está ali numa fila de banco, numa fila de supermercado, né? Às vezes a gente sabe, né, relativamente de fato ali a necessidade, né? Então ter um respeito, um carinho, né? E se pôr no lugar da própria pessoa, né? Isso é bem importante também. E quando falar em todos os ambientes, o importante também é o diagnóstico e a identificação, que fica até mais fácil das pessoas entenderem, né? Hoje a gente vê em vários lugares já o espaço de atendimento especial para a pessoa que tem o TEA.
Com certeza, né, Marcela? E a própria identificação, né? Nós temos até o professor Kleber aqui da instituição, né, que ele também tem uma filha, né, que tem o transtorno do espectro autista, e quando ali ele até tem o crachá, sabe, identificando, né, e ele fala muito bem também sobre as experiências da própria filha dele. Então, o que é importante também é essa questão da identificação, né, relativamente, de fato, esses dias até eu fui no mercado, Marcela, e eu olhei que tinha uma mãe com 3 filhos autistas. Então, assim, né, até eu estava na fila, daí ainda falei para ela, né, a senhora pode passar. E os 3 eram autistas com a identificação, e ela ainda falou, nossa, obrigada, né, se todo mundo, assim, tiver essa consciência, né, esse reconhecimento, né, então, assim, é algo que a gente, né, é uma empatia que, assim, vem, né, da nossa própria convivência, da nossa própria sociedade, né. Porque tem que vir de casa, de casa. Assim, tem que, quando a gente fala disso, a gente fala, voltando para o âmbito da escola, que eu acho que é um momento crucial para a vida da pessoa que é diagnosticada, né, que é laudada. As crianças, elas estão no momento de desenvolvimento. E aí o amiguinho tem que entender o que está acontecendo, entender as diferenças. Só que entender essas diferenças, ela vem com uma linha lá presa lá na casa, lá na família, para chegar e ter esse entendimento, né? Isso mesmo. Então, assim, gente, começa também, né, dentro de casa, né? Igual a Marcela deu esse exemplo, justamente, né, na sala de aula do seu filho, possui crianças que têm espectro do transtorno autista, né? Então olha, ele precisa, né, de apoio, de ajuda, que ele seja integrado. Então, assim, isso também, né, essa parte dos pais, né, auxilia bastante, principalmente também na questão, igual a Marcela comentou, do diagnóstico, né? Então, a partir do momento que aquele aluno tenha, né, um laudo específico, os pais também, né, fazerem esse primeiro atendimento, né, para que a escola também consiga sempre fazer essa ponte, né, fazer essa intermediação. E junto nesse conhecimento para acompanhar esses tratamentos, terapias e tudo mais, são níveis, né, do TEA. Então, para cada nível, precisa de um atendimento diferente? Olha, Marcela, no geral, né, quando o laudo já vem especificado, então os próprios professores ali já conseguem condicionar o tipo de metodologia especificada, né? Muitos alunos, eles podem frequentar a sala de ensino regular, e muitas vezes um contraturno, se, né, a escola e os pais ali até, né, identificar que aquele laudo ele necessita de mais atenção, então além dele frequentar ali, ele também pode, né, ter um atendimento diferenciado. E nesse atendimento diferenciado entra também as questões metodológicas, né? Então dependendo ali, nós temos alunos que têm um nível, né, um pouco mais avançado, então ele vai necessitar de um outro apoio, de uma outra metodologia. Então é aí que também entra, né, a questão dessa preparação do professor e também da própria equipe pedagógica, né? A equipe pedagógica, os pedagogos, né, também tem que fazer esse plano de estudo diante também das especificidades desse laudo. Então o que é bem importante também de deixar bem claro é que os professores, eles não fazem o diagnóstico final, né, mas eles já orientam os pais, né, para ir em busca de uma avaliação, tanto de fono, neuropediatra, né, nós também orientamos os pais a estarem levando em psicólogos para estar realizando os testes específicos. Então, quem vai ali, na verdade, entregar o laudo final, né, um neuropediatra, né, que vai, na verdade, ocasionar ali, articular todas a equipe multidisciplinar e também ali ofertar ali né, o que pode ser específico para esse aluno, para também dar apoio para os professores, né? Muitas vezes não é somente as estratégias metodológicas, mas também alunos que possuem medicação, né? Então vai depender do nível, né, desse laudo, que a gente vai ter ali a questão também do acompanhamento da medicação, que esses professores também podem estar acompanhando juntamente com os pais. Bom, a gente falou muito sobre criança, gente, porque eu acho que é a fase principal para o desenvolvimento, para o começo desses tratamentos, para a evolução um pouco maior. Mas o diagnóstico ele pode ser feito tanto quanto criança, adolescente também, né? Notou algo diferente, vá, procure um laudo, e os adultos também. A gente estava falando aqui agora há pouco, durante o intervalo, que muitos dos autistas lá do passado que a gente não se ouvia falar, que não era diagnosticado, que estudava com a gente, hoje, com os filhos, acabam indo buscar também o diagnóstico, né? Com certeza, né? E realmente, de fato, o diagnóstico, né? Nós temos ali diversos diagnósticos tardios,
né, que a pessoa realmente ali começa a entender, né, o que se passa com ela. Então, assim, não tem, hoje a gente não tem, né, mais uma idade certa. Então, essa questão de ir em busca, né, mesmo ali em qualquer fase, né, Marcela, é muito importante. O importante é ter qualidade de vida. Isso mesmo. Buscar o conhecimento, o entendimento, o diagnóstico, o laudo, mas o importante é viver bem. Por isso nós estamos aqui falando de corpo e alma, para que a pessoa se sinta bem, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e viva bem. Agradeço muito esse bate-papo. A gente acredita que esclarecemos muito aqui para os nossos telespectadores sobre esse assunto. Tem muita coisa ainda sobre os cursos também. Pode procurar a Unifates se quiser se especializar. E o mercado está grande aí, né? A gente viu esses números aumentando bastante de laudos. Com certeza. E tem espaço para esses profissionais, né? Com certeza, pessoal. Inclusive, né, ainda falta, né, de profissionais que possuem esse tipo de especialização nesse curso superior, esse curso, né, por exemplo, de psicopedagogia. Então, nós, né, temos espaço e, né, justamente pela questão, né, do nível do aumento, né, de laudos, que nós necessitamos também desse aprimoramento e dessa preparação dos professores. Tá? Agradeço, muito obrigada, Marcela. Né, adorei estar aqui no programa e até mais. Muito obrigada, agradeço você também que ficou com a gente aqui nesse bate-papo. A gente está indo embora, mas a gente se vê logo mais de corpo e alma aqui na TV Unifates. Até mais!